Colegas, amigas, amigos, bem-vindos à nossa série de vídeos de lançamento em previsão de um projeto rumo à excelência da exportação. Nós informaremos adequadamente no tempo devido. Nós estamos organizando, além dos Café Expresso com Nicola Minervini, às 8 horas da manhã, também estamos iniciando hoje uma série de vídeos. Eu vou tratar de determinados temas, vai durar ao redor de uma meia hora, 40 minutos, sobre temas reais, atuais, que espero sejam de grande ajuda para todo mundo que lida com a exportação. Eu já vou adiantar quais serão os temas. O tema de hoje é o que acontece na exportação se eu não estou informado. Então, erros que podem provocar prejuízo, podem não, que prejudicam financeiramente a nossa imagem, etc. No outro vídeo, nós vamos falar das vantagens de trabalhar em um grupo de empresas, uma rede de alianças de empresas. Mas ainda hoje, com tudo isso que está acontecendo no mercado internacional, nós precisamos ter muito mais poder contratual. Então, nós precisamos nos aliar. Eu sei que isso é complicado para nós latinos, pelo nosso DNA, ou ADN individualista, mas, gente, ou é assim ou é assim. Então, vamos falar de como não fazer, e infelizmente foram feitas muitas experiências infelizes, e eu tive a honra de criar, de elaborar uma metodologia para isso. Então, vamos falar das vantagens de trabalhar em redes de empresas. Um outro tema muito importante: muitos de vocês participam em feiras internacionais ou rodadas de negócios. Infelizmente, muitas rodadas de negócios acabam sendo quase que, não queria exagerar, um passeio disfarçado. Porque você foi para, sei lá, Dubai, Panamá, Colômbia ou Itália para vender sapato e o outro queria comprar sandália ou queria te vender calçado. Não houve todo um trabalho de preparação, de seleção, homogeneização do pessoal, etc, etc. E um outro tema também fundamental, que eu passei por isso, senti na pele isso, é a integração para exportar. O que quer dizer integração para exportar? É mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora. Se você é um executivo de exportação, você vai me dar razão. Será que está tudo bonitinho na empresa? Você tem que entrar em conflito com o pessoal da área de produção, área técnica, despacho, administrativo, porque cada um está remando por própria conta. Pior, tem gente remando contra. E eu vou contar a minha experiência prática. E, finalmente, no dia 20 de junho, nós vamos ter o nosso Código da Exportação Competitiva, que será uma aula magna. Disso nós falaremos depois. Então, gente, vocês estão de parabéns por assistir a esse grupo, a essa série de vídeos que, insisto, vão ser ferramentas úteis para o dia a dia de vocês. Então, vamos ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje: o que acontece se eu não estou informado? Devido que tem um montão de erros que a gente faz, então, necessariamente eu tenho uma lista. Tudo isso não é inventado, muita coisa. Eu fiz esses erros ao longo dos meus 45 anos de atividade na internacionalização e como consultor eu já presenciei erros de meus clientes, ouvi dos meus colegas, etc. O primeiro grande erro, a mamãe, o pai, sei lá, de todos os erros, é a falta da avaliação da capacidade exportadora. Ou melhor, falta de avaliação da capacidade preliminar competitiva para exportar.
porque para você exportar tem que ser competitivo. Se você não fez essa avaliação primeiro, tem que fazer durante, que vai te custar muito mais. Te custar, seja no sentido que você vai ter que fazer em algum momento da tua vida de exportador, você tem que se medir, porque se você não faz uma medição, não sabe se de 0 a 10 está em 5, em 2 ou em 10. E talvez você já acumulou toda uma série de prejuízos, uma série de riscos, uma série de barreiras que poderia ter evitado se você tivesse feito antes, como primeira atividade, a avaliação da capacidade preliminar da tua competitividade para exportar. Não é que todo mundo pode exportar. Pode exportar quem tiver determinados requisitos. Outro típico erro, participar da feira errada. Pior, como primeira atividade você vai numa feira internacional, não conhecendo antes tudo o que precisa para se internacionalizar. Porque se por azar você na feira tem sucesso, se por azar, entre aspas, e você não sabe contrato, pagamento, Incoterms, papelada, documentos, com uma série de assuntos, como é que você vai fazer? Então, a feira, na minha opinião, em uma lista de 10 principais atividades para o processo de exportação, está na atividade número 8. Moral da história, antes de ir numa feira, tem muita coisa para ir. Então, se você vai na feira errada, obviamente vai jogar dinheiro fora. Perder a propriedade da marca. Aconteceu isso contigo? Você chegou num país e não podia exportar porque você não era mais dono da tua marca. Por que não era mais dono da tua marca? Porque alguém registrou antes de você. E você talvez, eu, por exemplo, tive que recomprar a marca por $40 mil. Por sorte, eu trabalhava em uma grande multinacional que $40 mil não ia fazer fechar a empresa. Mas imagina uma empresa de reduzidas dimensões pagar $40 mil para o pirata para me revender a marca. Uma outra vez eu aprendo a fazer primeiro a pesquisa, registro e monitoramento da marca. Sofrer penalidades na descarga do produto. Você não preparou a papelada certa? Você não conhecia a legislação de importação do outro lado? Você escolheu ou foi escolhido por um importador que, como tem mau exportador, tem mau importador, e ele não te avisou, olha, que para exportar para o meu país você tem que preencher direitinho ao formulário A, B, C, D, etc. Exatamente. Então, participar em uma rodada de negócio não preparado. Isso é um assunto que a gente vai ver em detalhes depois. Trabalhar com um importador que não está familiarizado com a legislação de importação. Eu mesmo, quando exportava para o Brasil, faz muito tempo, o meu importador, ele não classificava corretamente o nosso produto, era um produto elétrico. Então, o nosso produto, em lugar de pagar como pagava o nosso concorrente, 42%, pagava 75%. E a gente exportava $1,5 milhão por ano. Faz o cálculo entre pagar 45 e pagar 42 e pagar 75. Não ser pago por não ter observado religiosamente todas as cláusulas, todas as condições dos documentos. Perder negócios por falta de conhecimento de diferenças culturais. Lembro, insisto, que 60-70% dos negócios não se realizam por falta de conhecimento de diferenças culturais. Você não cria aquela química, aquela empatia com o teu parceiro, provavelmente não vai chegar no final da negociação. E nós vamos contar muitos casos desse. Vender a um preço não remunerativo. Porque talvez você está vendendo ex-works, está vendendo FOB. Você não conhece a quanto está vendendo o teu comprador lá fora. Claro, se você vende FOB, acha que o problema é dele. Não, o problema é teu. Porque talvez você poderia ter aumentado o preço. Pior, pode ser que você esteja utilizando uma única lista de preço de exportação. A menos que você não vende, não sei, café, arroz, aço, quer dizer, commodities.
Mas se você está vendendo um produto industrializado, necessariamente você tem que ter uma lista de preço, mercado interno, uma lista de preço, mercado externo, e uma lista de fatores a serem aplicados mercado por mercado, dependendo das variáveis que você vai encontrar. Que variáveis? Taxa de importação, logística, se você entrou com um distribuidor, se você entrou com um agente, se tem concorrência local, quais são os custos da homologação, tem um montão de coisas. Como é que você pode ter uma única lista de preços de exportação independentemente do mercado? Ou está perdendo dinheiro, porque talvez poderia estar mais alto, ou está perdendo o mercado, porque em outro você poderia estar mais baixo. Talvez você fez uma conversão das moedas no momento errado. Eu sei que é uma loteria, no caso do Brasil, devido à volatilidade do câmbio, mas talvez tem gente muito expert, muito preparada para isso, para te ajudar. Sem falar do famoso hedge cambial, que não é ao alcance de todo mundo. Limitar-se a vender FOB. Gente, FOB não é uma exportação. FOB é um fornecimento, porque você não sabe o que acontece do outro lado. Mesmo que o teu cliente te diga, me faz o preço FOB, fantástico. Para você prestar serviço ao teu cliente, claro, não vai fazer isso para todo mundo, você poderia colocar, o meu preço FOB é tanto. Para a tua informação, o preço CIF é tanto, DDP é tanto, etc, etc. Claro, repito, não vai fazer para todo mundo, mas para os mercados mais interessantes, você pode fazer isso. Uma vez eu fiz isso e o cliente descobriu que para ele era muito mais interessante comprar CIF do que comprar FOB. Claro que se eu vender FOB, posso pensar, bom, depois ele se vira. Não, é você que se vira. Porque se o produto não tem que ser competitivo no teu armazém, tem que ser competitivo na loja, se você vende bens de consumo, ou no armazém, se você vende bens de capital. Multas por documentação incorretas. Quantas multas a gente paga por não ter preparado direito a documentação? Incidência excessiva dos custos de logística. Pode ser que você não colocou tudo bonitinho no container. Ou simplesmente o teu produto poderia ser muito mais compacto. Talvez você poderia ter desmontado o produto. Ou você poderia, não mexendo nas características técnicas do produto, estou falando de bens de capital, você poderia ter reduzido as dimensões à paridade de características técnicas. Porque talvez você estava acostumado a vender na esquina, colocava no caminhão. Se você vai vender para a Nova Zelândia ou para a Austrália, obviamente a logística pode ser o fator determinante da tua competitividade. Investir mais do que é o necessário em mercados não rentáveis. Por quê? É porque você não fez uma pesquisa antes. Chegou uma consulta da Argentina, respondeu, da Colômbia respondeu, da Eslovênia respondeu, da Bolívia respondeu. Pergunta, você tem certeza que esses mercados são para você? Que tal você fazer primeiro um screening, uma escrematura, uma seleção, primeira seleção de mercados, identificar quais são os mercados onde você tem mais chance, onde o custo da tua inexperiência, se está iniciando, vai ser menor, não vai ser um percurso na subida, e aí então, nesses mercados, talvez você possa ganhar mais dinheiro. Sofrer ações judiciais por não ter observado cláusulas contratuais. Por exemplo, você nomeou um agente em um determinado país, não fez um contrato, foi na base do fio do bigode, passaram 4 anos, você encontrou em uma feira um outro senhor do mesmo país que te vendeu mares e montes, quer dizer, se apresentou ele como uma pessoa extremamente preparada, e você, já que não tinha contrato com o antigo agente, talvez mandou para ele, olha, sinto muito, mas eu troquei de ideias, e você começa a trabalhar com o outro. Mas mesmo que você não tinha contrato, é como se tivesse em muitos países. Então aí vai multa, vai processo, vai um montão de coisas. É melhor ter contrato, pelo menos você sabe de que morte morrer.
Quer dizer, o contrato eu considero, além de um ato jurídico, eu considero como um plano de trabalho. Você tem que fazer A, B, C, D. Cabe a mim fazer E, F, G, etc, etc, etc. Por favor, não faz contrato a você se você não é um advogado especializado em contratualística internacional. Não pega contrato de manuais. Não pensa as várias plataformas. Eu tenho que fazer um contrato para a Dinamarca. O meu produto é isso, quais são as cláusulas? Por favor, isso pode te custar caríssimo. Tipo, quem vai definir qual é o fórum onde vocês vão brigar eventualmente? Qual será a legislação aplicável? Se você faz um contrato em inglês, o outro faz um contrato em, sei lá, em alemão, em caso de briga, qual o idioma que terá preferência, etc, etc, etc. Tudo isso só sabe alguém muito, muito preparado. Outro tema muito, muito grande. Trabalhar com um comprador que tem pouco poder de compra. Te compra pouco. E você, obviamente, se compra pouco de você, está vendendo mais o teu concorrente. E você, aos poucos, está perdendo participação. Mas como é que acontece isso? É porque você provavelmente recebeu uma consulta, respondeu, fez a oferta, mandou o pedido, aí vai. Você não selecionou entre 5, 10, 8. Dependendo se você vende produto para a plataforma marítima, deve ter 3 ou 4. Ou se você vende calçados, deve ter uns 20 ou 30. Mas, por favor, seleciona o parceiro, não o importador, o parceiro, alguém com quem sentar ao redor de uma mesa e definir quem faz o quê. O comprador não vai te dizer, nossa, mas que barato. O comprador não vai te dizer, cuidado que está entrando um concorrente com essas características. Olha que o parlamento está pensando de aumentar a tarifa tal. Quer dizer, você precisa de um alter ego, de alguém que está no mercado, por isso que eu chamo de partner, um parceiro. Claro, isso não é barato, não é grátis, mas custa muito menos que você confiar só no que te fala o teu comprador. Então, cuidado na seleção do teu comprador. Outro grandíssimo erro, não se preocupar de reduzir o custo de importação para o teu importador. Por favor, não me diga, basta que eu vou reduzir o preço de venda. Seria fácil. Não mexendo no teu preço de venda, você tem que se engenhar, tem que pensar como eu posso reduzir o custo para ele. Não é problema dele, é problema teu. Porque se chega caro para ele, vai te comprar menos ou não te compra. E nós vamos falar disso com muita calma em outras oportunidades. A gente está se limitando a falar dos típicos erros que são todos derivantes de falta de informação. Por isso que eu chamei esse nosso encontro, o que acontece se eu não estou informado? Pode acontecer tudo isso. Limitar-se a fazer formação de preço e não engenharia de preço. Isso também nós vamos tratar com muito detalhe, mas me dá uma tristeza quando eu ouço falar, bom, você tem que fazer a formação de preço. Pega o preço do mercado interno, tira o ICI, tira o IPI, considera os incentivos, tira o custo que é originado por custo de mercado interno, etc, etc. Nada de tudo isso, nada de tudo isso. E são décadas que se ensina formação de preço. Gente, não é formação de preço, é engenharia de preço. Você tem que sair de lá para cá, não daqui para lá, traduzindo. Você tem que estar interessado qual é o nível de preço de mercado. Quais são os concorrentes que têm um produto mais ou menos parecido com o meu? Qual é a estrutura de custos de comercialização? Qual é a estrutura de custos de importação? Qual vai ser a logística? Aí você chega no teu armazém, aí você aplica a bendita formação de preço. Mas isso é no último, não ao contrário. Mas isso também é um dos tantos temas que a gente vai tratar. Trabalhar com o mercado errado, porque você não escolheu. Trabalhar com o segmento errado, porque você não escolheu. Talvez você deveria trabalhar a nível de
não sei, uma cadeia de lojas departamentais, ou você trabalha com a lojinha, ou com um agente, ou com um distribuidor. Trabalhar com o cliente errado. Você não escolheu, foi ele que escolheu você. E, obviamente, trabalhar com o preço errado. Porque, claro, se você vende FOB, por exemplo, e eu te perguntar, você sabe qual é a estrutura de custo de comercialização? Nem falar. Você fez o preço FOB, ponto. Provavelmente, você não fez uma pesquisa de mercado para saber todo o detalhamento, todo o breakdown dos custos. Gente, tudo isso quer dizer falta de consultoria especializada. Mas isso custa muito, mas muito menos que qualquer um desses erros que eu mencionei. Terminando, seguro insuficiente ou desnecessário. Você não teve alguém que poderia ter te dado sugestões sobre o assunto de seguro. Comunicação ineficaz com o cliente, por exemplo. Se você se comunica com um americano, vai direto ao assunto, vai direto ao grano. E num encontro com um anglo-saxão, basta 1 minuto e meio, 2 minutos para quebrar o gelo. E num encontro entre latino, olá, que tal, como foi a viagem, a família, quer dizer, a gente faz aquela conversa fiada por 15, 20 minutos. Se você fizer isso com um anglo-saxão, já perdeu, a coisa já estragou. Então, foi uma comunicação ineficaz. Se você mandou um e-mail começando do A, do B, do C, não foi concretamente no tema, está perdendo tempo e está perdendo talvez o cliente. É uma comunicação ineficaz. Falta de controle de qualidade, isso é óbvio, mas eu tenho ótima qualidade. Pergunta, mas é uma qualidade a nível internacional? Porque pode ser que o teu mercado seja mais generoso, aceita entre de 1 a 10, aceita uma qualidade 7, mas lá fora o pessoal quer qualidade 10, por exemplo. Ou uma qualidade diferente. Isso nós já vimos. Não realizar a pesquisa, registro e monitoramento da marca. Por que a pesquisa? Porque pode ser que a tua marca seja complicada para ser pronunciada lá fora. Pode ser que a tua marca tenha um significado obsceno. Pode ser que existe uma marca muito parecida com a tua. Pode ser que existe uma marca muito parecida com a tua, por pura coincidência, ou simplesmente alguém já pirateou a tua marca. Então, obviamente, você não pode entrar naquele mercado com uma marca já possuída por um pirata, a menos que você tenha 2 chances legais. Ou você pergunta para o nosso amigo quanto quer, qual é o custo, ou você faz um processo, mas o processo pode durar anos. Imagina se você vende alimentos que depois de uma semana estraga. Ou você vende equipamento, isso aconteceu comigo, para uma instituição oficial, uma instituição de energia elétrica, que te dá uma tremenda de uma multa diária por atraso na entrega. E você vai entregar, se vai entregar quando termina o processo. Quer dizer, sai muito mais barato você comprar a marca de volta. E uma outra vez aprende a fazer primeiro a pesquisa, o registro e o monitoramento da marca. Isso que eu não fiz uma vez, eu já contei a história. Outro grande erro, não utilização correta dos Incoterms. Não sei, essa caneta custa $5, ponto. Máximo, se quero sofisticar, $5 FOB. FOB aonde? Quer dizer, mínimo você tem que dizer qual é o porto, o aeroporto, ou o que for de saída. Ou você, talvez, para o mercado, deveria ter cotado o CIF, você cotou FOB, etc, etc. Negociação de contratos vagos. Contrato que está faltando um monte de cláusulas. Talvez você copiou de um livro. Não quero dizer que nos livros tem contrato errado. Quero dizer que o contrato tem que ser feito a 4 mãos. Tem que ser feito pelo teu advogado e pelo teu amigo do outro lado. Aliás, não pense de contratar um advogado só que depois está tudo bonitinho e só assinar. Momento. O ideal seria que quando está iniciando a conversar com alguém para uma possível negociação, você já tenha o apoio do advogado. Mas quanto vai me custar isso? Insisto,
muito menos se você não fizer. E um dos últimos não, um dos tantos erros, porque não temos mais tempo, equipe do departamento de exportação não preparada. Por exemplo, tem algumas empresas que, para economizar, então o gerente de vendas do mercado interno foi promovido a gerente de vendas de mercado internacional. Isso é um grande risco, porque ele pode ter um vício de pensar mercado interno, e mercado externo é outro planeta. Ou o pessoal é só técnico de exportação, não executivo de exportação. Qual é a diferença? É que na América Latina e no Brasil em particular tem centenas de faculdades com centenas de cursos e temos formado muitos técnicos de exportação. Por favor, nada contra técnicos de exportação, porque precisamos deles. Mas acontece que para você exportar, você tem que dominar 3 áreas. Você tem que dominar a transferência do produto, aí precisa o técnico, Incoterms, logística, os navios, DUIMP, DUE, toda aquela massa de documentação, é importantíssima. Mas está de acordo comigo que você, antes de transferir o produto, você primeiro tem que fabricar o produto competitivo. E antes tem que ter uma empresa competitiva, que não é fácil. E do outro lado, você sabe transferir o produto, mas para quem? Como? Como entro? Em que segmento de mercado? Com que preço? Moral, está faltando vendedores internacionais. Insisto, técnicos de exportação, ótimo. Precisamos muito, mas tem um vazio nesse mercado. São 3 personagens distintas. Uma empresa competitiva, e isso quer dizer muita coisa, saber transferir o produto de forma competitiva, e vocês sabem muito bem disso porque tem centenas de faculdades e cursos para isso, e a gestão do mercado e a empresa competitiva. Gente, por hoje é só. Grato pela vossa paciência. E, ovviamente, eu me limitei só a fazer uma pura listagem de alguns dos poucos erros. Tudo isso, vocês percebem, por falta de informação. E a primeira informação que a gente pode ter é se, antes de iniciar, eu tivesse feito uma avaliação da minha capacidade exportadora. Eu não fiz. Então, ao longo do tempo, eu tenho acumulado toda uma série de prejuízos. Mas talvez a gente não está sabendo. São custos escondidos, quando eu considero erros evidentes. Tem uma grande diferença. Custos escondidos, por exemplo, não fazer a tal da avaliação. Por exemplo, não tentar de reduzir o custo de importação para o teu importador. Por exemplo, não registrar a marca. São custos que você não levou em consideração. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo de uma longa série. Nos vemos nos próximos dias. Eu estou à vossa disposição. Espero que isso vocês possam aplicar no dia a dia. É uma espécie de checklist de o que não fazer. Amigos, colegas, amigas, muito, muito grato pela vossa paciência e aproveito para informar vocês que no dia 20 de junho nós vamos ter a nossa aula magna com uma série de temas que a gente vai tratar e vamos falar do código da exportação competitiva. Por que o código? Porque para exportar você tem que mexer em uma série de numerinhos para formar o código, para formar a tua senha, a tua password. E para você não perder nenhuma novidade, nenhuma informação, te sugiro de você depois clicar no botão para você se inscrever no grupo VIP da Aula Magna. Insisto, a Aula Magna será no dia 20 de junho ao meio-dia. Grato e até a próxima!